Dr. José Luís Gaspar, o que é que achou desta cerimónia evocativa do 25 de Abril? Eu gostei muito, até porque tivemos a oportunidade de ter aqui todas as forças que desde Abril têm defendido os ideais de Abril, independentemente se são de esquerda, são de direita, isso pouco importa. O que importa é o significado daquilo que aconteceu há 40 anos atrás, em que pelo menos há um princípio de liberdade que ficou assente e que todas estas pessoas que representaram de uma forma ou de outra essas forças partidárias tiveram a oportunidade aqui de se expressar e de falar da importância que está acima de qualquer partido, de qualquer ideologia partidária, que importa muito mais, que foi aquilo que aconteceu há 40 anos, foi todos podermos ter liberdade de expressão e a dignidade da condição humana, que é fundamental. E esta exposição aqui de Eduardo Teixeira Pinto, um olhar sobre o 25 de Abril aqui em Amarante, complementa? Complementa, esta exposição é fantástica e por isso agradeço mais uma vez à família de Eduardo Teixeira Pinto o nos poder permitir olhar para o passado através da fotografia, que nós podemos fazer toda uma reconstrução de visualizar aquilo que foi no passado. Eu também aproveito para lançar um repto. Há também uma exposição que está a acontecer, também uma retrospectiva muito interessante na Biblioteca Municipal e, portanto, aconselhava também a todos os amarantinos, principalmente os mais jovens, que fossem assistir, porque podem também reconstruir tudo o que aconteceu após 25 de Abril, que é muito interessante, o movimento político em que dá uma nova expressão, e é muito interessante, lanço esse desafio também. Lança um apelo à sociedade civil para participar na governação. De que forma? Olha, eu deixei isso precisamente para o dia de hoje, para anunciar no dia de hoje, por uma razão muito simples, porque este também foi um desígnio de Abril, que é podermos participar na decisão. E muitas vezes as autarquias, os governos se esquecem desse desígnio, de permitir que possamos participar, porque não é só no voto, muitas vezes é também na tomada de opinião daquilo que importa decidir. E por isso é que eu, a partir de agora, do mês que vem, vou apresentar a todos os amarantinos, todos, sem exceção, aqui não há cores partidárias, o que importa são os amarantinos, para nós pensarmos o que é que queremos da nossa terra. Uma terra que tem, como todos sabemos, um potencial enorme, e importa que nós possamos pensar para além daquilo que são os mandatos políticos de 4 anos, porque hoje em dia temos de ser assertivos quando falamos em investimento. Uma autarquia tem que gerir com um rigor hoje em dia muito grande e, portanto, importa não haver aqui divisionismos ou as partidarites para fazer uma obra para campanha eleitoral. Isso não pode acontecer, não pode voltar a acontecer, e por isso vamos definir com todos um plano, uma estratégia para além de 4 anos, que seja para 20 ou 30 anos, e que haja um compromisso político de todos os agentes políticos para esse projeto para Amarante. E como é que espera fazer isso? Algum colóquio, algum seminário? São vários workshops, vários colóquios, vários momentos. Portanto, eu irei agora, logo no princípio de maio, irei fazer uma conferência de imprensa a apresentar o modelo, primeiro, obviamente, em reunião de Câmara, para, por várias áreas temáticas, a área da comunicação social, a área da educação, da cultura, do turismo, do empreendedorismo, enfim, todos os setores são importantes. Eu quero reunir as pessoas que têm mais apetência para discutir e que nos possam ajudar, porque nós temos de ter sempre uma coisa presente na nossa mente. Nós não somos donos da verdade e muitas vezes não estamos atentos a pequenos pormenores que pessoas numa área específica estão atentas, muito mais atentas que nós, e nos podem ajudar a encontrar a melhor solução para o desenvolvimento da Amarante. E é esse o desafio, porque Abril assim quis, há 40 anos, que acontecesse. Sr. Presidente, já agora, era muito novo na altura, mas onde estava no 25 de Abril? Olha, eu estava num país livre nessa altura. Eu estava em França, tinha 7 anos de idade e estava a fazer as malas para vir para Portugal para ingressar aqui na primária. Curiosamente, eu chego a Portugal, porque os meus pais eram migrantes na altura, e chego a Portugal precisamente após Abril, após 25 de Abril, em junho,
em que depois vou para a primária ali em Abadela, para uma escola de Abadela, e portanto eu vim de um país livre e felizmente para um país livre que nessa altura estava a viver os primeiros momentos da liberdade. Dr. Armindo Abreu, o que é que achou desta sessão solene comemorativa e evocativa do 25 de Abril? Foi uma sessão solene que decorreu de acordo com as expectativas. Eu sempre entendi que estes atos não se podem repetir muito, porque a quantidade degrada sempre. E, portanto, estas comemorações correm sempre o risco de se transformarem numa litania. Mas entendo que se deve fazer com toda a dignidade em momentos importantes, em momentos, sobretudo, de dificuldades, porque os factos históricos que nos exaltam devem ser recordados realmente nos momentos mais depressivos, para que nós tenhamos um impulso de alma para continuarmos a lutar pelo ideal da sociedade que nós queremos construir, de liberdade, de mais justiça, de mais riqueza. 40 anos depois, como olha para o 25 de Abril? Foram anos que valeram a Revolução? Evidentemente que valeram. O 25 de Abril é todo um processo. Não se esgota o 25 de Abril, não se esgota no movimento das Forças Armadas de 74. É o arranque. E depois há todo um processo revolucionário em curso, e depois as coisas estabilizaram-se. E não é pelo facto de ter havido 25 de Abril que deixou de haver interesses conflituantes. Não é? Mas primeiro cumpriu-se no essencial, na liberdade. Somos um país livre e somos um país de homens livres. Mais difícil é cumprir o outro objetivo, que é o do desenvolvimento. Não é? E é evidente que nós temos que perseguir e prosseguir com o desenvolvimento, porque sem desenvolvimento não há liberdade. O desenvolvimento é a condição básica e estrutural da liberdade. Como se costuma dizer, quando o estômago está vazio, não é? Quando o estômago está vazio, não pensamos noutra coisa senão comer, ou arranjar comida. Não é? É isso que nos preocupa. Portanto, os objetivos de 25 de Abril da liberdade estão atingidos. Do desenvolvimento, e sobretudo um desenvolvimento igualitário e sustentável, também estava a correr. Não é? Entretanto, com crises, de maneira mais fácil ou mais difícil, mas agora com uma crise profundíssima em que o país está mergulhado. E nesta altura muitas vezes vem o desânimo, dizendo afinal o 25 de Abril não valeu a pena. Não, nós estamos nesta situação não é por causa do 25 de Abril, é por causa de erros e de políticas nacionais e internacionais que levam fatalmente a estes resultados. Nós devemos olhar para a história e ver os exemplos da história, não é? Em tempos de liberalismo económico, eu falo de liberalismo económico, não é de liberalismo político, não é? Das sociedades liberais, é uma coisa diferente, também defendo, evidentemente, mas em períodos de liberalismo económico, é certo e sabido que o poder económico manda no poder político, é certo e sabido que há maior concentração da riqueza, é certo e sabido que há desvalorização do trabalho e por isso a regressão do trabalho, porque quer queiramos, quer não, continua a entender-se. Para haver desenvolvimento é preciso haver uma massa de trabalhadores qualificados e a trabalhar a baixo custo. Dr. Armindo Abreu, uma pergunta sacramental. Há 40 anos, onde estava? Há 40 anos estava em Coimbra, e lembro-me de ter ido visitar, juntamente com os colegas, não é? A sede da PIDE em Coimbra. E o que é que achou? Foi um dia de alegria, evidentemente, de entusiasmo esfuziante, não é? De rebentar da bolha. Nós, já muito antes, fazíamos, e em Coimbra, sobretudo a partir de 69, fazíamos manifestações, corríamos o risco, era sempre dias muito ativos, nomeadamente aos fins de semana. Foi rebentada a bolha no 25 de Abril, foi uma alegria imensa. A sua atividade política começou em que partido? Eu comecei a ter consciência política no meu 6º ano, enfim, mas uma coisa muito difusa, não é? E para isso foi importante o convívio que sempre mantive, que todos os homens têm que manter com gente que ia para a guerra colonial, não é? E que era influenciado por aquela realidade
que nos envergonhava e que era contra os ventos da história, que nos envergonhava a todos. Comecei a ter essa sensibilidade. Depois não, evidentemente as crises académicas de 62 e de 69, sentados em Lisboa e de 69 e, portanto, enfim, fomos tomando essa consciência política. E na altura, evidentemente, que militei na extrema-esquerda, na extrema-esquerda, nos grupos marxistas, leninistas. Era moda. Não, foi uma escola. Repara, eu não fiquei impressionado que, por causa da consciência política, que um professor de Direito Constitucional, que é um professor Freitas do Amaral, que antes de 25 de Abril nunca tinha ouvido falar sequer do Alex Tocqueville. Era um professor, e professor de Direito Constitucional, não é? E administrativo também. E, portanto, era muito difícil nós, neste mundo tão fechado, começámos a ter consciência. Bom, começámos a ter consciência, evidentemente, que era com rebeldia, com riscos, não é? E quanto maior o risco, mais rebeldes nós éramos, evidentemente. E, portanto, começámos por aí. Mas foi uma boa escola de cidadania.